Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje falarei sobre o comando detect_prog active. Então, detect_prog active é um comando da linguagem AI Scripter que permite detectar, e obter o nome da janela que está selecionada no momento, no sistema operacional Windows. Ou seja, é possível então obter o nome, da janela do programa ou aplicativo que estiver ativo no momento no Windows. Ou significa o quê? A janela que estiver em primeiro plano, a janela que estiver selecionada, tá certo? Então, este comando pode ser usado com diversas finalidades no desenvolvimento de robôs computacionais. Os robôs podem ser, isso pode dar uma certa inteligência para um determinado robô, para que ele saiba em qual janela ele está trabalhando no momento. Por exemplo, se você cria um robô que vai digitar um texto automaticamente, e de repente seja necessário que o robô digite o texto somente se ele estiver em uma determinada janela de um editor de textos, é possível então, através desse comando, dizer para o robô, dizer para ele se ele está na janela do programa que ele precisa estar ou não. E se ele não estiver, então ele não digitará, ele não executará uma ação, caso ele não esteja na janela do programa, do devido programa que ele precisa para poder processar, para poder executar as suas ações. Tá? Então tem várias finalidades, esse é um exemplo que eu dei aqui. Existem outras possibilidades de uso desse comando, então, tá? O detect_prog active, ok? O que eu farei agora é mostrar como ele funciona, tá? Então reduzirei aqui o tamanho da fonte, mostrarei como funciona então esse comando, certo? Vamos lá. Farei o seguinte aqui. Antes de iniciar o programa, eu colocaria um outro, antes de executar esse comando, colocaria um outro comando aqui, que é o prog pause segue. Prog pause segue. É um comando que pausa o programa por alguns segundos, e depois continua a sua execução, tá certo? Eu colocaria aqui 5 segundos, então o programa aguardará 5 segundos antes de iniciar. Aí ele fará o seguinte, detectará o nome da janela que está ativo no momento, o nome da janela ativa no momento do Windows, e me retornará o título dessa janela, da janela do programa, tá? E onde que ele me retornará o título? Numa unidade de memória padrão da linguagem AIScript, numa unidade de memória CI, tá? E eu posso especificar endereços de memória aqui, de unidade de memória, de 0 a 10.000, tá? Então eu colocarei aqui que eu quero esse título na 500, na unidade 500, Tá? Então o meu programa aqui retornará para mim o nome da janela ativa, do programa que está selecionado no momento, da janela que está selecionada na tela, na unidade de memória 500 aqui, da linguagem script, tá certo? E depois o que eu farei é o seguinte, depois eu utilizaria o comando mains para mostrar o nome capturado, o nome da janela que estava ativa, e que foi capturado, o título da janela, no caso, do programa que estava ativo. Tá? Então eu utilizaria aqui um símbolo de herança de parâmetros, que é esse símbolo aqui, o símbolo de menor, e colocarei aqui a unidade de memória 500. Então estou dizendo aqui para o meu programa, nesse bloco de comando aqui, que ele mostre para mim na tela uma mensagem, e mostre para mim o conteúdo dessa unidade de memória aqui que eu estou selecionando, da unidade de memória de número 500. Tá certo? Então vamos rever o programa. Ao iniciar, o meu programa aguarda 5 segundos, nesse primeiro bloco de comando. No segundo bloco de comando, o meu programa detecta o título da janela ativa no momento, ou seja, do programa que estiver, da janela que estiver selecionada no ambiente Windows, tá certo? Estiver em primeiro plano, E guarda o que? Na unidade de memória 500. Tá? Vai guardar esse título lá, vai armazenar lá. Depois, no terceiro bloco de comando do meu programinha, eu mostro o título da janela na tela, da janela que estava ativa, o título capturado. Aí eu saberei se o meu robô realmente identificou a janela que estava ativa naquele momento, num determinado momento aí, no meu computador, tá certo? Então eu executarei agora o programa, clicarei aqui no botão executar lá em cima, no canto direito superior aqui do meu editor de código. Vamos clicar no botão executar e vamos ver se isso funciona, Ah, sim, eu esqueci de um detalhe, tá? Eu preciso
ter um programa aberto na tela, né, para que o meu programinha, um outro programa, para que o meu programa pegue o título desse aplicativo. Vamos fazer o seguinte, então. No menu iniciar do Windows aqui, abrirei algum aplicativo, algum programa, para capturar, então, o título da janela desse programa, tá certo? Vamos ver aqui. Escolherei um programinha qualquer aqui. Um programa que tem um título, né? Que tem algum título na janela. Eu acho que pode ser a calculadora do Windows mesmo. Eu vou clicar aqui, ó, abrir a calculadora, tá? Então observe que essa janela, esse aplicativo que eu abri no Windows, a calculadora do Windows, né? Ela possui um título na barra de título dessa janela, eu tenho lá o nome calculadora lá em cima, né? E é o título dessa janela que provavelmente o meu robô aí, o meu programinha mostrará na tela, tá? Então o que eu farei? Iniciarei o meu robô, né? O meu robô aguardará 5 segundos aqui, e durante esses 5 segundos eu selecionarei a janela da calculadora. A janela da calculadora ficará ativa na tela, como está aqui agora, e o meu robô então deverá capturar o título dessa janela, né, e mostrar na tela para mim, que será provavelmente o nome calculadora, né. Vamos ver se funciona então, vamos lá? Clicarei então finalmente no botão executar lá em cima, né. Yes, vamos executar. Agora eu seleciono a calculadora e vamos aguardar. Vamos aguardar para ver se o meu robô, olha só, deu certo. Veja que ele mostrou aqui para mim uma mensagem, olha, e ele mostrou o título da janela que estava ativa, da janela do aplicativo que estava selecionado, que era a calculadora, tá? Funcionou, ok? Funcionou perfeitamente. Era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, então, o comando Detect Prog Active, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.